Então, boa tarde, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui abertos para escutar e assistir aqui o que eu vou explicar hoje. Alguém conhece aqui o livro Um Curso em Milagres? Alguém aqui já escutou falar que o medo, o tempo, é tudo uma ilusão? E não entende como que isso pode ser uma ilusão? Então, eu vou começar a explicar como que isso seria uma ilusão e a gente não entende que é uma ilusão. Ou a gente não se lembra que é uma ilusão. Basicamente, a nossa essência, ela não é medo, ela não está no tempo e ela não é, então, essa escassez. Porque se existe medo ali, existe escassez. E o escassez, então, seria o oposto do amor. E o amor, no caso, é a gente, é a nossa essência. Né? Mas como que a gente fala assim, que o amor, que a gente é o amor? Nós como amor, não é o amor romântico, eu amo minha mãe, eu amo meu filho. Não é esse tipo de amor. Esse tipo de amor aí, no caso, seria o amor visto e representado pelo ego, pelo nosso ego. Porque a nossa essência é amor, só que é um amor infinito. É um amor que está fora do tempo. É isso que eu quero dizer. Então, como que a gente vem a ser isso? E a gente não sente isso aqui. Porque a gente não se sente infinito aqui. A gente está no ciclo de vida e morte aqui, certo? E temporário, no caso. Então, o que vem a ser a infinidade, ou que a gente algumas pessoas podem ter escutado falar, que a gente é luz, a gente é espírito, não é? Então, vamos supor que isso é a luz. A gente é uma luz. Esse círculo aqui representa a luz. E aí, esse círculo aqui, ele é um infinito. A vibração é de mais de 1000 Hz. Que mais? Só presença. Felicidade. Felicidade. Você não tem uma outra caneta não mais escura? Porque a gente aqui não chega não. Vamos ver. Vermelhinha. Se quiser eu busco em outra Não sala tá chegando também. nada daqui. E agora? Deu? Sim. Tá. Presença. Pode apertar aí. Mais de 1000 Hz. Vibra mais de 1000 Hz. Infinito. Na verdade, isso aqui é pouco para explicar o que a gente realmente é. Porque não tem palavras, a gente não tem palavras aqui. E aí, então, essa luz aqui, ela é autossustentável, ela é totalmente poder, ela é amor. Essa luz se dividiu em dois. Ela se dividiu em dois. Então, isso quer dizer que ela, no caso, vamos tentar imaginar algo assim. Ela era isso. E daí ela começou a se dividir. E daí ela acabou se dividindo em dois assim. Isso quer dizer que essa aqui, essa luz é igual a essa. Não tem diferença alguma. É a mesma coisa. Tudo isso aqui e mais, na verdade. Não dá pra explicar em palavras.
A gente tenta, né? E aí, então, essa luz, ela troca de energia com essa do mesmo jeito que ela era antes, quando ela era uma só. Aqui. E aí, tava lá, as duas lá, fora do tempo, totalmente perfeito, totalmente na paz. Ou no chamado Nirvana, eu não sei se vocês já escutaram falar esse termo, mas no, acho que é budismo, hinduísmo, né, que fala do Nirvana, do estado de Nirvana, que é totalmente puro. E se vocês já tiveram uma experiência na vida de vocês de estar totalmente livre dos seus pensamentos, aqui não existe pensamento, nenhum pensamento. Só que daí teve uma vez que, por exemplo, essa luz aqui pensou, e se a gente fosse separado? E se a gente fosse separado? Se isso aqui não existisse mais? Esse infinito aqui deixasse de ser. Então, e se fosse separado? Nesse pensamento aqui, essa luz acreditou. Essa luz acreditou tanto nesse pensamento que é como se tivesse acontecido, como se tivesse pensado em acontecer no que a gente chama hoje do Big Bang. E daí a gente pode imaginar, né, o Big Bang lá acontecendo. E se a gente for ampliar um desses pontos aqui dentro dessa luz, a gente pode chegar no nosso sistema solar. Aqui a gente tem a Terra. E daí os outros planetas, né, que orbitam. Então, nesse pensamento aqui de e se a gente fosse separado, a gente acreditou tanto nesse pensamento que a gente como se tivesse ido dormir, porque a separação é impossível. A separação da fonte, no caso, ou disso aqui, é impossível acontecer. Não tem como. E aí, então, nesse pensamento que aconteceu isso aqui, né? No caso, o universo, que a gente chama hoje, aconteceram outras coisas. Ficou bem complexo daí. Porque daí o que começou a reger foi, nesse pensamento de separação, o sistema do ego. O sistema do ego. Que é o sistema de ilusão. O sistema do ego é um sistema de ilusão, da separação. Porque a separação é impossível. Mas a gente acredita estar separado. No caso da fonte ou da nossa essência. Isso que ela quer dizer de separação é impossível existe como Deus, o Nirvana, o reino dos céus, parar de fazer amor sem condições? Deus não para de dar amor, de oferecer amor sem condições. Por isso que ela fala, é impossível estar separado. É sempre essa energia do amor está sendo dada. Porque Deus, ele só dá, e de tanto dar, ele se amplia em amor. Exatamente. E aí, então, a gente... É como se a gente tivesse realmente adormecido, e agora a gente... vocês devem também escutar, hoje em dia, muito sobre o despertar da humanidade. O que é o despertar da humanidade? É o despertar para o que a gente realmente é. Se a gente for pensar bem, o despertar é a gente lembrar de quem que a gente é. E a gente não é humano, a gente não é corpo, a gente não é
o planeta Terra. A gente tá aqui ainda, ó. A gente tá aqui ainda, a gente não saiu daqui. A gente tá, vamos dizer, do ladinho do Criador, no caso, né? Porque se a gente é igual, a gente é amor infinito, a gente é infinitamente, eternamente. Então, nesse sistema aqui, que a gente, nesse pensamento que a gente acreditou de separação, no sistema do ego, então daí várias coisas se desencadearam ali, que foi a escassez, o pensamento de escassez, porque foi da, eu não sei como é que se escreve, acho que é assim, do pensamento de abundância, que é aqui, foi para o pensamento de escassez, então. E foi para o pensamento, então, também do medo, culpa, julgamento e esses pensamentos aqui, eles todos são experienciados aqui, nesse sistema do ego, aqui no mundo. Tudo isso é experienciado aqui, subconscientemente. E no caso, o que acontece aqui daí? A gente fica se julgando, a gente está sempre se julgando. Subconscientemente, esse julgamento aqui é sobre esse pensamento aqui, esse primeiro pensamento aqui, que gerou o equívoco do ego, né? O sistema de pensamento, o sistema do ego, de pensamento de escassez, medo, culpa e julgamento, é tudo equívoco, porque a gente não se separou, a gente está aqui, se a gente está realmente bem presente sem os nossos pensamentos, a gente consegue acessar o infinito, o que a gente realmente é, né? Então, equívoco. E aí, então, por a gente estar vivendo aqui, nesse planeta, no sistema de pensamentos do ego, porque é isso que faz o mundo girar, vamos dizer assim, faz isso tudo aqui ser alimentado. A gente fica aqui, no caso, anos, né? Vamos dizer, porque esse pensamento aqui diz-se que esse pensamento aqui, ele foi um pensamento diminuto, foi um nanosegundo. Então quer dizer que nesse nanosegundo é um pensamento que começou e acabou. Só que a gente está vivendo ele por bilhões de anos, no caso, porque o tempo aqui não existe. Mas o tempo aqui, no sonho, no adormecer, é como se fosse muito real. Tanto que aqui tudo é muito real. O meu corpo parece real. Essas pessoas que estão na minha frente parecem muito reais. E eu tô falando com quem, na verdade? Eu tô falando com eu mesma. Porque quando eu pensei em separação, a gente se fragmentou, então. A gente acreditou tanto na separação que a gente se fragmentou em vários pedaços. Vários corpos, seres humanos, animais, dinossauros, mineral, tudo que você vê, a gente é isso, a gente é uma mesa, a gente é o chão, a gente é o mar, a gente é o ET, que ficam falando na TV, que agora existe ET, a gente é as estrelas, a gente é tudo. Então, eu vou perdoar. Ele também. Gente, é o pessoal atrasado. Não, Aqui. Então, aí... Ó. Eu fui procurar, que eu tava com certeza. Não, tá legal, obrigada. E aí, então, nesse sistema do ego, a gente, estando no medo, na culpa, no julgamento, nesse equívoco de pensamento, a gente vai sempre atrair as mesmas coisas pra gente, ou as mesmas dores, vamos dizer assim, pra gente transcender isso. Ou a gente transcender isso, ou no caso, iluminar, ou acordar
e lembrar que a gente é isso. A gente é, na verdade, a luz. A gente é só luz. Tá engraçado assim. O que é o... Não, culpa não. Ah, eu errei o português ali. Ela que tá rindo. A única coisa mais que eu tenho para adicionar é que aqui estamos, então, adormecidos sobre o que a gente é. A gente não se lembra da nossa essência. Aqui. Na unicidade. Essa aqui é a unicidade. O que a gente vive aqui na separação é a dualidade. A dualidade é uma ilusão. Tudo isso é uma ilusão, porque a gente adormeceu para a verdade. Então a gente tem que transcender as nossas dores, os julgamentos que a gente projeta fora, e a gente projeta isso no mundo, nas pessoas mais próximas, na pessoa que a gente estava na rua lá dirigindo o carro, daí veio cortando nós. Tudo isso é projeção. No caso, nós, em luz, projetados em matéria, fragmentados em vários corpos, né? Não só corpos, né? Bicho e tudo mais. E então a gente acaba atraindo como se fosse um imã para nossa vida o que a gente tem que transcender, o que o ego, no caso, o sistema do ego também é só um. A gente fala, o meu ego, o ego da Regiana, o ego do fulano tal. Não, é só um ego. E é só uma mente. Esse sonho inteiro aqui, ele está sendo projetado por uma mente só. E, por ser uma mente só, a outra parte, ela não tem ideia do que está acontecendo aqui. Como se você estivesse dormindo com alguém na cama que está sonhando, daí você vê a pessoa se debatendo lá. O que será que está acontecendo naquele sonho que ela está tendo? É exatamente igual. A única coisa que essa luz pode fazer é tentar acordar devagar. Tipo, tá na hora de acordar. Então, às vezes vai acontecer umas coisas na nossa vida aí que a gente vai ter um contato direto com a fonte, com o que a gente realmente é. Vai desaparecer, vai ser como se fosse uma abstração de pensamentos e uma revelação do que a gente realmente é, pra gente, então, vamos acordar desse plano aqui, porque isso aqui não é real, e a gente dá realidade toda vez que a gente se vitimiza, que culpa alguém, julga alguém. E não é só ao nosso redor, até nas notícias da TV que a gente vê, no governo, a gente projeta a nossa culpa, essa culpa aqui de ter pensado isso, e que está subconscientemente no nosso subconsciente, fora. Porque eu tenho essa culpa também, mas eu tô projetando fora. É só ele. Ele. Ou ela. Ela é assim, ela é assim, ela é assim. Nunca pra olhar pra dentro. Porque aquele é um espelho nosso. E aí que vem, então, como que a gente transcende isso? Como que a gente vai conseguir olhar pra dentro? A gente vai... E o que qual que é o benefício de olhar para dentro daí, então? Seria para, então, perdoar a gente mesmo. A gente vai olhar para o outro, vai ver o que a gente sente, tipo, ele fez aquilo, eu fiquei com raiva. Ele me aflorou a raiva. Então, vamos ver essa raiva. Eu vou olhar para essa raiva agora, e daí a gente entrega. E para quem que a gente entrega aqui? Quando acontecer esse pensamento aqui, essa energia aqui até que sentiu e falou, opa, peraí, então eu vou te mandar uma ponte. Qual que é a ponte? Alguém sabe dizer qual que é a ponte? Para a nossa conexão com a verdade? Com a nossa essência? Aqui a gente chama de Espírito Santo, ou Eu Superior. O Eu Superior é a nossa ponte para a conexão com a nossa verdade, com a nossa essência. O Eu Superior, Espírito Santo, é
a essência do amor infinito, a essência do nosso amor infinito. Então a gente vai entregar pro Espírito Santo ali, pro nosso eu superior. O ego, o nosso ego vai ver isso, vai entregar pro Espírito Santo, que vê sem julgar nada. Porque aqui aqui nesse local aqui, que não é nem local, não tem como descrever esse estado aqui, o amor não julga. E daí a gente vai entrar no amor não guarda mágoas com Regiana ou Helenice aí, mas que é basicamente isso. A gente vai perdoar tanto, que a gente vai iluminar de volta porque a gente era. Ou no caso, a gente vai começar a colapsar o tempo, porque daí você não vai mais precisar ficar aqui. Não como corpo. Alguém sabe quem ou alguém que já iluminou? Vocês já escutaram falar bastante, escutaram falar fake news dessa pessoa. Fake news? Fake news. Mas eu já iluminei e não tem fake news. Uma pessoa que é muito conhecida que já iluminou aqui foi Jesus. O fake news sobre isso é que o que contam sobre como aconteceu, ou como algumas coisas que aconteceram ali, é um fake news que foi contado já há mais de 2000 anos. E que as pessoas acreditam que ele sofreu na cruz, que ele, né? Acho que o pior de todos é o que ele sofreu. Que precisa de sacrifício, né? Que precisa de sacrifício. Porque... E eu digo assim, eu digo que não, ele não sofreu, porque ele tinha iluminado. E quem ilumina não sente o corpo. Uma mente sem culpa nada pode sofrer. Uma mente sem culpa nada pode sofrer. Ele já tinha perdoado tudo dentro dele. Ele já tinha o contato direto com o Espírito Santo, com Deus, com o amor infinito. Então, ele colapsou o tempo ali e não preciso mais voltar. Não tenho nada mais para fazer aqui no sonho. Mas ele está esperando a gente ainda. No caso, a gente está esperando nós mesmos a acordar para experienciar, despertar para o que a gente realmente é, que é não corpo, não dualidade. A gente é unicidade só com a fonte. E aí, quem vai falar mais sobre o perdão, como o processo do perdão funciona, vai ser as meninas. Daí eu vou deixar com elas. No início vai falar sobre perdão. Mas eu não vou sei dar se alguém tem alguma pergunta. Ou posso já deixar com Nádia, elas? quando a gente tem consciência disso, né, que você nos apresentou, a gente consegue rebater essa situação de não estar no ego e conseguir estar ali, né, naquela situação do amor infinito, de vibração positiva, de felicidade, de amor. A gente consegue isso? Consegue. Eu vou falar, mas você, não sei se você vai... o que eu ia falar é que é o seguinte. Quando a gente percebe na gente que a gente tá tá ali, a gente não tá em paz, tá? Alguma coisa está me tirando a paz. Alguma coisa está me tirando a paz. Isso aqui é paz, tá? Quando a gente tá em paz, a gente tá aqui. Quando a gente não tá em paz, a gente tá no ego, então. A gente tá acreditando na separação, a gente tá realmente, subconscientemente acreditando que a separação é real. Subconsciente, a gente não sabe aqui, a gente pensa que é essa garrafa d'água que tá pesada demais, que tá ruim, né? Tem alguma coisa errada, a cor dela, né? Isso é só uma distração. Tudo que tira a nossa paz aqui é distração pra gente não acordar. Quando a gente consegue perceber, mas eu não tô tendo paz aqui. E se a gente lembra que o nosso estado real é só a paz, aí a gente já vê de outro âmbito. A gente é como se a gente estivesse vendo a gente, sabe? Tipo, eu não sou isso. Então o que eu sou? Daí é que a gente entrega pro Espírito Santo, porque quem vai cuidar disso pra você não é o seu ego, não é você. Você não precisa fazer nada. Você só precisa entregar isso, que daí já vai estar na mão dele. Já vai estar na mão do amor infinito, ou na sua própria mão superior, né? No caso, de sabedoria, de conhecimento. E vai ser, no caso, daí
perdoado, ou no caso, transmutado, ou integrado, porque é tudo a mesma coisa. Até porque é tudo passado, né? Tipo a garrafa que você deu exemplo ali. A gente só vai dizer, a garrafa é pesada, ou isso, aquilo, porque a gente tem uma base, porque a gente deu significado para ela através de algo que nos foi passado, que é passado. Sim. Senão a gente nem saberia para que serve essa garrafa. A gente só olha pro passado, né? Só. A gente só Garrafa olha não para é essa mais. dor da separação. Como que é teu nome mesmo? Alexandre. Alexandra. Você falou tem como fazer. Então, o exercício de todas as religiões, nem todas as religiões foram feitas pelos homens, então tem umas bosta no meio. Mas o exercício de todas as religiões e todos os livros sagrados é fazer esse retorno. Então, como ela disse ali, quando a gente separou, por exemplo, ela podia ter feito aquela bolinha em cima, em vez de fazer esse infinito, ela podia ter feito separação como se fosse um yin yang ali naquela primeira bolinha. Porque existe a bolinha, e daí quando você olha, obrigada, Nádia, quando você olha aquela bolinha, você está olhando, você sabe que tem um lado escuro e um lado claro. Mas você sabe que essa bolinha é uma bolinha inteira. Então, imagine Krishna, o Cristo, ou Saint Germain, ou São Francisco de Assis, olhando essa bolinha. Ele está olhando, nossa, é uma bolinha inteira. Só que daí você fica, não, eu tenho que ser mais positivo. Daí você vai pro lado branco. Não, eu estou sendo muito negativo. Daí você vai pro lado preto. Não, aquele fulano, a Nádia é um saco, não aguento mais falar com ela. Daí você fica no lado negativo. Não, agora eu tenho que fazer equilíbrio dos chakras. Vou pro lado branco. Se você ficar escolhendo o que é bom e o que é ruim, o que é bom e o que é ruim, você fica dentro do teu cérebro e você está julgando com o seu ego, e daí você vai continuar nesse ciclo de vida e de morte. Por isso que essa bolinha está girando. Você pode fazer uma flechinha ali no yin ali por fora. A bolinha continua. Por isso que a gente diz ciclo da vida e de morte. Ciclo da vida e de morte. Né? Toma lá da cá. Eu cuspo na tua cara, você cospe na minha, passa Covid, todo aquele processo. Daí a gente fica nessa. Mas daí quando você pensa assim, sabe o quê? Cansei de pensar com o meu umbigo, cansei de pensar com o meu ego. Eu vou fazer o exercício de religação, de reconexão com quem? Com o Espírito Santo, que ele é a minha ponte para a verdade, que é o amor infinito, o amor incondicional. Cada vez que eu quero sair, só essa vontade que você tem que dizer, eu quero sair daqui, eu tô cheia dessa merda, que eu estou aqui vivendo, e a gente fica nessa, de toma lá da cá, nessa, colhendo o que a gente semeou, vivendo karma, vivendo tudo que é e continuação. Daí eu tô cheia disso, eu quero pensar como pensa Deus, como pensa o meu mestre ascensionado, e ele pensa em amor. E daí quando ele olha a bolinha, que ele vê isso está acontecendo, isso não está acontecendo, ele fala, é ilusório isso é só uma coisa que aconteceu, não é real. E é isso que ela estava falando, você vai pro Espírito Santo. Daí a Nádia falou, a ponte é essa. E o que é a ponte? É quando você reconecta, você religa com a tua essência real, que é o amor, que é aquilo que ela fez ali. Daí mesmo você vivendo naquela bolinha com os pontinhos, que é o universo, que é a consciência universal, isso, toda a consciência de dualidade, de positivo e negativo, é esse lado de lá que ela fez. Que a gente aprendeu, tem que olhar a rua para atravessar, tem que estudar muito para conseguir coisa, tem que ralar, tem que se sacrificar para conseguir coisa, ao invés de você dizer assim, Deus me dá. Tem que usar a lei da atração. Me dá, tem que usar a lei da atração, tem que ser mais positiva. Tudo que tem que tá no nosso mundo material. E por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente pensa assim, sabe o quê? Agora eu não sei falar todas as línguas. Para eu viver bem, eu tenho que aprender alemão agora. Se eu não aprender alemão, o que vai acontecer? Eu vou me julgar, porque Deus, se eu aprender alemão, se eu ficar falando tati bitati, se eu for muda, Deus vai continuar me amando. Quem está julgando você mesmo é você. Então, você não tem que fazer nada para estar no amor, porque a gente já está no amor. Foi isso que a Nádia quis dizer. Você continua nesses dois aqui. A gente sempre está no amor. A gente sempre está a gente está num oceano de amor. Só que daí a gente diz, sabe o quê? Eu precisava daquele alguinha mais verde ali para pôr no meu cabelo para eu ser melhor. Se eu colocar a alguinha na minha cabeça, eu vou ser melhor do que todo mundo. A gente começa a se separar nesse sentido. Aí, não, é igual o pinguim, né? Daí, não, eu quero ter 10 pedras porque eu vou ser mais atraente. Eu vou ter 10 pedras. Eu vou ter, não é? 10 pés ou 10? Pedras. Entendi.
entendi. Porque Eu me imaginei um pinguim. Pois, então, a gente é assim, não, eu vou ter um carro porque vou ser melhor do que todo mundo que usa ônibus. Daí eu fico, não, eu vou ter um carro conversível. Não, eu vou comprar um navio. Eu vou comprar uma lancha. Eu vou ser o velho da lancha. Não, eu vou ser a mulher que... Nunca acaba. Eu vou ser amante do homem da lancha. Então, a gente vai tendo uma separação. E que, na verdade, a gente fica inventando coisas materiais, porque realmente, se você projetar coisas no mundo, cria, porque tudo que a gente pensa, a gente cria. Só que imagine se todo mundo pensa assim, eu quero criar amor. Eu só quero criar paz. E daí, para criar paz, você não tem que fazer nada, porque você não tem que se diferenciar de ninguém. Você simplesmente chega aqui, a Nádia, ela compartilha o que ela sabe, eu sei isso. E daí ela gera paz. Daí você já vem com uma pergunta, porque você diz, eu quero estar nesse estado de paz. Porque isso nos une. Foi engraçado que o Rafael estava falando com a minha filha agora. E ele falou assim, que a gente tem que... Ele estava falando sobre as artes marciais. E ele falou que o ideal era a gente se livrar do ego. Ele está falando, ele trabalha fisicamente. Ele trabalha com os músculos dele. Mas o objetivo dele não é ser mais forte, é se livrar do ego. Para que ele consiga estar mais. E ser mais, para ele, é compartilhar mais. Não é ter alguinha, não é ter um monte de pedra, não é, entendeu? Sim. Comprar lancha. O Bruce Lee também, o Bruce Lee ele se iluminou bastante nesse sentido. O último filme dele que ele fez, Operação Dragão, ele fala bastante da dissolução do eu. Tem uma cena lá que fala, o que você pensa do seu oponente, né? Não existe oponente. Por quê? Não existe eu. Né? Então daí ele começa a se iluminar. E no final ele quebra os espelhos, quebra todas as imagens. No filme ou na vida real? No filme e na vida real também se foi se iluminando. Não, e isso, olhem como é tão igual. Na Bíblia está escrito, não adorará outros ídolos, que é o espelho, ou a alguinha, ou as pedras, ou falar alemão, ou ter mais grana, ou ir na festa de 15 anos da amiga, ou qualquer coisa que a gente mente, porque todos os seres, todos, exatamente todos, são o meu espelho. Eu estou falando comigo, a gente tem consciência que eu sou vocês e vocês estão falando consigo próprios. A gente está conversando com a gente, porque eu só ouço o que eu permito ouvir. E daí, quando a gente medita ou quando a gente ora, a gente faz isso que a Nádia falou. A gente vai na fonte ali, na conexão. E daí, como eu falei dos livros sagrados, isso poderia ser o todo, que é o Nirvana, que é a fonte, é o paraíso, é o reino dos céus. Então, tudo isso é a mesma coisa. Nirvana, paraíso, reino dos céus, o amor incondicional, Deus, é isso aí. Esse outro lado, que é o universo, ele é a dualidade, a separação de Sansara, que diz o budismo. Né? Ou o mundo, na Bíblia se diz o que é da terra. O que é da terra, faça como é da terra, não importa. Jesus fala uma hora assim, ao que é de César, dê o que é de César. Não faz diferença nenhuma. E como ele estava falando do Bruce Lee, no livro Bhagavad Gita, ele conta do Arjuna, que ele chega numa guerra. E daí o Arjuna fala pro Krishna, mas você está me mandando aqui para uma guerra, se todo mundo é meu irmão, como que eu vou ficar olhando todo mundo e vou ter que guerrear com os meus irmãos e com os meus primos? Eles são parte de mim. Mas que essa dor não te inflige, porque isso é minha projeção. Você projetou o meu corpo, você projetou essa mesa, o meu ego projetou essa mesa, né? O nosso ego, como eu disse, ele é o mesmo. Nós projetamos juntos. Então, cada vez que a gente vê que a gente está pensando no que ela falou, o sonho é uma ilusão, cada vez que a gente consegue corrigir, não, mas eu quero pensar como o Espírito Santo, como é o superior. Isso é o perdão. Isso já é perdão. E daí você se vicia em fazer isso, porque daí você vai ficando em paz o tempo todo. E daí a ponte é o perdão. E a Helenice vai falar mais sobre perdão. E um dos livros que a gente usa direto é um curso em milagres. A Nádia, ela participa de um grupo que ela pode facilitar para todo mundo, todas as quartas-feiras, às 9h30 da manhã. 9h36. 9h36, a Helenice também. Às vezes eu estou lá também, mas É gratuito, tá, gente? É online. Sim, online gratuito no Zoom. E é tipo meia hora só.
É só para ler a lição, aliás, São um 38 texto. minutos, ela está mentindo. É só para ler um dos textos e a lição do dia, que são 3, a gente faz, nesse grupo faz 3 lições por semana. E as lições em si, o livro em si, ele é um livro ditado pela voz. Muito humildemente, nem se apresentou ali, mas nos textos dá pra ver porque conta experiências daqui, que teve aqui. E se faz muito óbvio que é Jesus. Então, ele leva a gente para um processo de desfazer do ego e estar no Espírito Santo, estar conectado com a essência. Porque ele fez esse processo também quando ele estava aqui. Ele fez todo o processo, tanto que como que então ele foi para a cruz? Ele escutou o Espírito Santo. Você vai precisar fazer isso, né? Foi o que ele escutou ali, que isso ia repercutir, e repercutiu, porque ainda repercute por mais de 2000 anos, né? E a gente ainda fala sobre isso. A gente tem o Natal e tudo mais, e Páscoa, né? E ele foi, no caso, ele foi só para provar que o corpo não é real. Isso aqui não era real. Ele falava, isso aqui não era real. Você é assim também, você é que nem eu. Ele falava isso, não era? Sim. E eu vou aparecer aqui daqui 3 dias. E foi o que aconteceu, porque ele saiu do corpo que ele tava e pegou e materializou outro. Só pra dar oi, tudo bem? Porque hoje a gente sabe que tudo é projeção da nossa mente, né? Depois daquele filme O Segredo. Então nós projetamos a dor, nós projetamos a guerra da Ucrânia com a Rússia, nós projetamos toda a jeguice que tem no mundo, mas nós temos a porta de saída. Jesus não falou assim, arrumem a ecologia, não sejam sustentáveis. Eles falam, ame o outro como se fosse a si mesmo. Porque é a si mesmo. Porque somos um, nós somos um. E o que eu acho muito magnífico é que todos os livros sagrados também, eles dizem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, eu passei por esse mundo igual a vocês. Daí eu vi, tô iludido. Estou num sonho. Isso aqui é o reino do mundo. No meu reino, no reino dos céus, é diferente, né? Ou eu estou no samsara, eu estou no ciclo de vida e de morte, mas quando eu estiver no nirvana, quando eu estiver no reino dos céus, e o que acontece? O que faz com que a gente fique preso aqui? Dor, que a gente não quer que as pessoas morram, não quer que as pessoas fiquem doentes, ou então às vezes a gente quer que as pessoas morram e elas não morrem. Quer que as pessoas sejam eliminadas, não. Daí a gente sente culpa, porque a gente quer que a pessoa seja eliminada e ela não é. Daí a pessoa é eliminada, daí a gente sente culpa porque a gente pensou que a gente queria aquilo. Então, tudo isso são são portas para a gente ir perdoando. E o que eu acho mais legal é que a gente vai perdoando e milagres vão acontecendo. Por exemplo, a Helenice não está rindo quando entrou na sala. Então, é sempre a mesma porta. Ela está em pleno Pode bênção. falar, amiga. Não, eu só tô mostrando quando você tá falando. Sim. Que ela falou desse livro. Eu vou só fechar, Sim. emendando. Esse livro, a introdução desse livro, ele diz assim, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe e nisso está a paz de Deus. Então, nada real, que é o amor, vou até fazer um coraçãozinho. Nada real... sorry. Nada real, que é o amor total, pode ser ameaçado. Não pode ser ameaçado porque não move uma agulha o amor de Deus para cima de cada um de nós. É pleno e absoluto, com 3 linhas adesivas e com sabor Sem de limão. julgamento. Exatamente. Então, não existe nada que possa tirar a gente da fonte do amor. Nós já estamos em Deus. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Quer dizer, esses pontinhos, esses pensamentos, foram só uma brincadeira. Sabe o que é essa separação? É quando a gente pensou assim, pode ter outro jeito. Daí a gente, paramos de rir. Daí continuamos a rir. Nessa paradinha de dar uma risada, a gente imaginou tudo isso. E tudo foi projetado. Num segundo. Então,
Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. E nisso, nessa certeza, que está a paz de Deus. Se eu sei que eu sou amor absoluto, que eu estou em amor, que eu estou com os meus irmãos em amor, não interessa o que esteja acontecendo no mundo, eu já estou em Deus. E daí isso é um milagre. É um milagre quando a gente acredita nisso. E É a cura da mente. Ali é a cura. O milagre em si é a cura da mente, não é algo físico que acontece. É algo só na mente. Só que quando acontece na mente, a gente projeta e às vezes a gente vê em milagres também. E isso é bom. E assim, deve ter falado Zaratustra também. E assim pelo menos é divertido, né? E é muito divertido. E esse livro é muito legal. E vocês não precisam fazer todas as lições, mas assim, ele tem 365 lições para a gente ir saindo da dor. Então, por exemplo, ele lembra que não há nada a temer. Não há nada a temer porque qualquer coisa que aconteça nesse mundo, você ainda está em Deus. Não há nada a temer porque se você decidir alguma coisa errada, você vai decidir alguma coisa errada nesse mundo. Mas você não vai mexer no paraíso nem no nirvana. Nunca. Diferente do que as outras religiões, assim, algumas, né, vieram implantar um medo para fazer com que as pessoas achem que tudo é pecado. Que... É porque toda a criação do mundo veio do nosso ego. Como nem todo mundo foi iluminado, então as pessoas... Por exemplo, existe a confissão. Para nós, a confissão é uma coisa assim, cara, eu vou ter que falar com o padre o que eu fiz. Uhum. Mas o que é a confissão? Se eu realmente confessar ao Espírito Santo os meus medos, o Espírito Santo, eu tô com medo de ficar sem dinheiro, tô na escassez. Resolva isso pra mim. Eu quero lembrar que só existe o amor e a abundância absoluta. Espírito Santo, eu tô com medo. Eu quero lembrar que só existe o amor e a alegria absoluta. Eu posso confiar na divina providência. Espírito Santo, eu tô julgando, eu não quero. Eu estou equivocada. Eu estou sentindo que eu estou separada. Eu quero alguma coisa dela, mas eu sei que ela sou eu. Então, tudo que eu confesso ao Espírito Santo. É que a nossa interpretação é o que é certo e o que é errado. E tem uma frase tão magnífica do Rumi que eu sempre falo que é além de um campo, além do certo e errado existe um campo. E eu me encontrarei com você lá. Então, a gente fica aqui se dizendo, ela é diferente de mim, ela é diferente de mim, ela é diferente de mim, ela é diferente de mim. Mas, na verdade, nós estamos todos nesse campo. E nós estamos no campo do amor. E é só a nossa vontade de querer olhar o outro em amor. E o amor se desdobra e se derrama. E é incrível como a gente sente isso. O amor desdobrado, derramado, transbordante. Como um oceano mesmo, um oceano de amor. Que sempre se fala, né? Que você é uma gota e a gota achou que ela era outra coisa, mas ela era o oceano. E a gente é o oceano, um oceano de amor. Pleno e absoluto, assim. E então a Helenice falará de perdão. Já que eu tinha que contar uma coisa pra vocês, gente. Deixa eu só marcar a Regiana Miranda aqui. Regiana. Claro que, como ela disse que eu rio de tudo, e isso não é uma verdade absoluta. Às Porque vezes... eu ainda não me iluminei, né? Não, eu já me iluminei, só que eu esqueço disso. São as camadas que ainda me impedem de enxergar isso. Mas eu tenho que contar uma piada que não é uma piada. Todo mundo é religioso aqui? Alguém tem religião? Alguém é de evangélico? Como se diz? Dos cristãos lá? Cristãos. Alguém vai ficar chateado se fizer uma piada religiosa. Você tá gravando? Aqui? Tô gravando, vai. Tá ao vivo. Alguém vai ficar muito chateado de uma piada religiosa porque ela vai, né? Não fica. Alguém vai ficar? Não. Meu amigo chegou. Pronto. Ele chegou assim. Eu tava falando, né? Do símbolo do Espírito Santo, que é uma pomba. E ele falou assim. Até a Ave Maria. Ave Maria. Até a Ave Maria é uma ave. Não me diga Gente, depois daquilo, Por isso que veio ela vir chegou pra cá e aqui, disse, né? vamos lá perdoar isso. E quando ele falou, até a Ave Maria é uma ave, eu olhei. Eu falei, esse é
meu irmão. Irmão de alma. Meu irmão de alma de piada. Eu reconheci. Inclusive também em piada agora tem o mestre Larion, né? Ele deve ser um mestre bem hilário, né? Sei lá, também. Mestre Larion deve ser hilário. Aquele que inventou a yoga do riso, né? É verdade. E Larion deve ter inventado a yoga do riso. Eu adoro Mestre Larion, mas eu ainda sou mais apegada com Ave Maria. Com Maria. Ainda tenho meus apegos. Pomba. Eu vou ver que é a pomba porque eu quando antes de casar, na verdade, eu era a doutora Pomba num programa de rádio. É sério, eu era a doutora Pomba num programa de rádio, gente. Era um programa que a gente desencalhava as pessoas. Isso há 20 e poucos anos atrás. Vou ter que perdoar isso, porque ela fez muitas uniões. Cupido. Exato. O nome do programa era As Encalhadas. E tinha o Dr. Braulio, tinha a Doutora Pomba, que era eu, e tinha o Land Rover, que era um professor, que era um Jeep 4x4 que desencalhava qualquer coisa. Então vocês vão ter que perdoar, tem muita coisa a ser perdoada, né? E eu gostei desse livro, trouxe só pra vocês verem aqui. Não posso emprestar para ninguém, porque é da minha filha, eu dei de presente agora de aniversário para ela. Mas estou lendo, é fantástico. Gente, e é uma história em quadrinhos, tipo um gibi. O universo é um sonho. E lembram que Shakespeare falava disso? Shakespeare falava o quê? Que o universo era feito da mesma matéria que os sonhos. E isso é muito legal. Então, já que elas me obrigaram a falar, eu vou ler a lição 68 de Vou ler a lição 68. E a gente vai começar perdoando. Se vocês conseguirem se conectar com uma dor de vocês no momento, é sempre bom. Se conectar com uma dor antes. Deixa eu só falar uma coisa antes de você ler. É que a gente vai fazer exercício. É muito bom olhar a dor, porque a gente sempre fala, a gente falou do lado do ser positivo, mas se a gente não entrega, não confessa as nossas dores e o nosso apego ao ego, ao eu superior, ao Espírito Santo, a gente não se livra, a gente só fica colocando embaixo do tapete. Então por isso a gente coloca à luz as nossas jeguices internas, para ser iluminada a nós. Todos vão fazer ou de 2 ou de 3, tá? Depois do exercício, então, só pra avisar. Ou dá pra pegar na internet. O livro em si, as lições em si, elas estão Tem todas todos lá. disponíveis de graça no site deles, em português. E é bem fácil de achar. Bem fácil de achar. Mas se você falar outra língua, você pode clicar. Também. Se você falar em alemão. Pode, Também também tem, também. Então, eu vou ler a lição 68. Podem fechar os olhos, ou close your eyes, ou cerre los ojos. Ou como Meu quiserem. chimeté, né? Meu chimeté. E vamos lá, porque a lição se chama O Amor Não Guarda Mágoas. Eu vou fazer minha dupla aqui com a Nádia depois. O amor não guarda mágoas. Tu, que foste criado pelo amor como ele mesmo, não podes guardar mágoas e conhecer o teu ser. Guardar uma mágoa é esquecer quem és. Guardar uma mágoa é ver a ti mesmo como um corpo. Guardar uma mágoa é deixar que o ego domine a tua mente e condenar o corpo à morte. Talvez ainda não reconheças inteiramente o que guardar mágoas faz com a tua mente. Parece dividir-te, afastando-te da tua fonte e fazendo com que não sejas como ela. Isso faz com que acredites que a tua fonte é como o que pensas que passaste a ser, pois ninguém pode conceber que o seu Criador não seja como ele mesmo. Excluído do teu ser, que permanece ciente da sua semelhança com o seu Criador, o teu ser parece dormir, enquanto a parte da tua mente que tece ilusões em seu sono parece estar desperta. Guardar mágoas pode causar tudo isso? Pode-se. Pois aquele que guarda mágoas nega que foi criado pelo amor, e no seu sonho de ódio, o seu Criador passa a ser amedrontador para ele. Quem pode sonhar com o ódio e não ter medo de Deus? É tão garantido que aqueles que guardam mágoas redefinirão Deus à sua própria imagem, quanto é garantido que Deus os criou como ele mesmo, e os definiu como parte de si. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas sofrerão culpa, quanto é garantido que aqueles que perdoam acharão a paz.
É tão garantido que aqueles que guardam mágoas esquecerão quem são, quanto é certo que aqueles que perdoam se lembrarão. Não estarias disposto a abandonar as tuas mágoas se acreditasses que tudo isso é assim? Talvez não penses que possas soltar as tuas mágoas, mas isso é apenas uma questão de motivação. Hoje tentaremos descobrir como te sentirias sem ela. Se estiveres sucesso, por pouco que seja, nunca mais terá problemas de motivação. Começa o período de prática mais longo de hoje procurando em tua mente as pessoas das quais guardas aquelas mágoas que consideras como as maiores. Feche os olhos. Comecem procurando essas pessoas. Será bem fácil achar algumas delas. Em seguida, pensa nas mágoas aparentemente menores que guardas daqueles de quem gostas. Ou até pensas que amas. Rapidamente tornar-se-á claro que não há pessoa alguma contra a qual não nutras algum tipo de mágoa. Isso te deixou sozinho em todo o universo na tua percepção de ti mesmo. Agora, determina-te a ver todas essas pessoas como amigas. Dize a todas elas, pensando em cada uma por sua vez ao fazê-lo: quero ver-te como meu amigo para que eu possa me lembrar que és parte de mim e vir a conhecer a mim mesmo. Vou repetir. Quero ver-te como meu amigo para que eu possa me lembrar que és parte de mim e vir a conhecer a mim mesmo. Passa o resto do período de prática tentando pensar em ti mesmo completamente em paz com todos e com tudo, a salvo num mundo que te protege e te ama, e ao qual correspondes com o teu amor. Procura sentir a segurança que te cerca, pairando sobre ti e amparando-te. Procura acreditar, ainda que por pouco tempo, que nada pode te causar dano de forma alguma. No final do período de prática, dize a ti mesmo: o amor não guarda mágoas. Quando eu soltar todas as minhas mágoas, saberei que estou em perfeita segurança. Os períodos mais curtos de prática deverão incluir uma aplicação imediata da ideia de hoje nesta forma. Toda vez que surgir algum pensamento de mágoa de alguém fisicamente presente ou não, o amor não guarda mágoas. Que eu não traia o meu ser. Além disso, repete a ideia várias vezes por hora dessa forma: o amor não guarda mágoas. Quero acordar para o meu ser, deixando de lado todas as minhas mágoas e acordando nele. Continuem de olhos fechados e observem se tem alguém que ainda vocês têm que perdoar. E olhe para essa pessoa e só repita: o amor não guarda mágoas. Que eu não traia o meu ser. Então mantenha os olhos fechados mais um minuto e pense em Cristo. E agora olhem para a pessoa que está do lado de vocês. Podem formar grupo de 2, pode fazer ali com ela, com o Rafa. Aproveita e perdoa o Rafa e o Rafa te perdoa. Principalmente pelo ave. Olhem para essa pessoa e vejam o Cristo nessa pessoa. Se vocês acreditam em Buda, em Krishna, em Ave Maria, em que mais? Em Babaji, em Sai Baba, olhem o avatar que vocês escolheram, o mestre que vocês escolherem está na frente de vocês. Cristo, quem for. Olhem para esse ser que é o mestre. Vejam que legal que Cristo está na tua frente, que Buda está na tua frente. E agora sintam
todo o amor que esse mestre traz para vocês. Todo o amor. Deem a mão para ele. Ele tá aí, olha que máximo. É o teu mestre, é Jesus que está na tua frente. É Cristo, é Buda, sei lá. Ele está na tua frente agora com todo amor. Olhem para ele. E agora, imaginem que Cristo está na tua frente, mas quem que está em Cristo na tua frente é a pessoa que vocês mais detestam. É aqueles que você muitas vezes tem vontade de dar um tapinha. Ou coisa pior, não faz mal. Eu não vou falar algo aqui que me comprometa. Está sendo gravado, lembrem disso. Aquela pessoa que perturba, que tira o teu sono, ou não, ou que te deixa com sono. Mas aquela pessoa. Agora vão trazendo nesse Cristo que está na tua frente todas as pessoas que te incomodam de uma forma ou de outra. Aquela que te incomoda muito, mas aquela que te incomoda pouco também. Olhem para ela, está na tua frente. E sintam ela aí na frente. Agora novamente, olhem Cristo ali. Cristo está ali de novo e sorrindo para vocês. E agora a vontade de abraçar, né? E dizer, ai, como eu sou legal. Agora vocês vão olhar e vão ver a pessoa que vocês mais amam nesse mundo, nessa pessoa. Nesse mundo. Aquela pessoa que é muito especial para vocês, muito assim, que vocês dariam a vida talvez por ela. Talvez porque nunca se sabe. Às vezes é narcisista. Então olhem para essa pessoa, porque essa pessoa é muito especial para vocês. E é Cristo que está nela. Tragam outras pessoas que vocês amam muito. Se tiver mais pessoas, podem trazer, cabe todo mundo ali, porque todo mundo está ali. Agora vejam Cristo novamente. E agora só perceba que Cristo e todas as pessoas que você ama ou detesta estão aí. E que todos são a mesma. São em papéis diferentes, em corpinhos diferentes. E que no fundo, todos são você. Não há mais separação. Porque o amor não guarda mágoas. O amor não guarda mágoas. Quando eu soltar todas as minhas mágoas, saberei que estou em perfeita segurança. E agora vocês vão falar para essa pessoa, quero ver-te como meu amigo. Quero ver-te como meu amigo. Para que eu possa me lembrar que és parte de mim, e vir a conhecer a mim mesmo. O amor não guarda mágoas. Que eu não traia o meu ser. Agora deem um abraço no Cristo. Vamos abraçar então. Nós três já. Ela fez igual eu fiz assim. Parece umas tartaruguinhas balançando como é que é a parte de cima daqui tem da tartaruga? Casco. O casco balançando o casco. Demais. É isso, gente. Agora tem renascimento. Quem quer renascer agora? Faça um renascimento e daí aproveitem e perdoem o que vier à tona. Gente, eu vou pedir licença pra vocês. Numa experiência que eu tive, eu compus uma música que eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Poderia cantar pra vocês aí. Canta! Tem o mestre hipócrita. Tem o mestre hipócrita. Isso, Espera que ela vai cantar pra nós. essa experiência que eu tive foi depois mais ou menos de acho que fazia mais ou menos uma semana que eu tive a experiência do ayahuasca.
Ah, tá. E daí eu tive. Me veio essa composição e eu acho que tem bastante a ver com. Sei lá, acho que me abriu pra isso, ou não sei se fui eu, mas de alguma forma essa é uma música. É assim. A vida é um mistério profundo, e a voz de dentro é o escudo, traz sabedoria e poder. Veja só, está nos livros, já dizia Hermes Trismegisto, que o equilíbrio está em tudo que não é excessivo. A paz, o equilíbrio, será sempre o seu melhor abrigo. É tão simples, tão bonito, como lírios azuis e o céu. É tão simples, tão bonito, como lírios azuis e o céu na extensão do infinito. O divino é você e a intenção do teu amor. O divino é você, que é a extensão do Criador. Divino, divino, divino. O divino é você e a intenção do teu amor. O divino é você. Divino, divino, divino. O divino é você. Muito bom. Tem um pouquinho a ver, né? Com esse assunto. Tem divino e tem um E eu adorei tua voz. capítulo Obrigada, mas também que fala sem dos voz lírios. hoje. Talvez seja por isso. É rouca. Gosto da voz rouca. É rouca, mas é um pouco mais potente, que eu cantei ontem. Lírios, Não, mas lírios muito do perdão gostosa. no livro. É verdade. Lírios do perdão. Né? Olha que interessante, porque quando eu escrevi, eu falei assim, não, mas eu não sei por que lírios azuis. Eu falei assim, O azul é mais